em Santa Catarina. Os casos foram registrados entre 30 de outubro, dia em que foi realizado o segundo turno das eleições presidenciais, e amanhã desta sexta-feira. Os nomes das empresas não foram divulgados. A USP aprovou a utilização de um sistema próprio para que estudantes ingressem na universidade com a nota do Enem. Com isso, a instituição deixará de utilizar o SISU, a plataforma gerida pelo governo federal. A mudança vale a partir do processo seletivo do primeiro semestre de 2023. Segundo a USP, a alteração foi tomada devido à diferença da data de início das aulas dos alunos que ingressaram pela FUVEST e daqueles que entravam pelo SISU. Agora, o primeiro dia de aula será igual para todos. O ator e dublador americano Kevin Conroy morreu aos 66 anos após uma batalha contra o câncer. Entre seus trabalhos mais conhecidos está a dublagem em projetos animados do super-herói Batman desde 1992. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes. Rafael Pio. 4h04. Boa tarde pra você, sintonizado na CBN Campinas. Sextou. Hoje, dia 12 de novembro, dia 11 de novembro, adiantei aí, viu, Bolachinha? 11 de novembro de 2022, começando o CBN Esportes, segunda edição desta sexta-feira, que você já pode começar a participar com a gente através do WhatsApp, o 19 991869070, ou então pelo chat no YouTube. Acesse youtube.com/CBN Campinas, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito, compartilhe aí o programa para os seus amigos, mande no WhatsApp dele e diga, dê um pouco de risada e fique bem informado. Aliás, nós temos muitas boas tiradas hoje no programa, tenho certeza disso, viu, Carlão de Freitas? E a gente começa com os destaques desta sexta-feira. Seleção brasileira embarca amanhã para o Catar, em voo fretado com 5,5 toneladas de equipamentos e 74 integrantes. Só lembrando, viu, gente? 26 são jogadores, o resto é tudo staff. Deve ter uns que não fazem nada também. Os destaques agora dos clubes de Campinas. Boa tarde, Júlio Nascimento. Oi, Pio. Daqui a pouco informações sobre a dupla campineira, a Ponte Preta, que deve ter em 2023 um time muito parecido com o time que fez o segundo turno da Série B e teve aquela arrancada importante em determinado momento da temporada. Tudo isso porque o zagueiro Matheus Silva deve ser mais um a renovar o contrato com a Macaca para a próxima temporada. E também informações sobre o Guarani, que está à espera do seu pacotão de reforço. Jogadores que já trabalharam com o técnico Moser devem formar o time em 2023. E tem também a expectativa pela compra de Yuri Tanque, mas o centroavante ainda tem um futuro indefinido. Pio. Valeu, Júlio Nascimento. Fábio Chaib, além da seleção brasileira, que foi convocada na última segunda-feira, tem mais seleções importantes, seleções que podem chegar muito longe dentro da Copa do Mundo, divulgando também suas convocações. Fabião, boa tarde. Boa tarde, Rafael Pio, boa tarde, ouvinte CBN. Os hermanos já têm seus nomes para a Copa do Mundo. Lionel Scaloni anunciou nesta sexta-feira os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. Destaques para o meio-campo e setor ofensivo argentino, que terá nomes como Rodrigo De Paul, do Atlético de Madrid, Enzo Fernandes, do Benfica, Ezequiel Palacios, do Bayer Leverkusen. Na frente, Lautaro Martinez, da Inter de Milão, Ángel Maria, da Juventus, Paulo Dybala, da Roma e, claro, Lionel Messi, do PSG.
A Argentina está no grupo C, ao lado de Arábia Saudita, México e Polônia. E a Espanha também anunciou os 26 jogadores para a Copa do Mundo do Catar. O treinador Luiz Henrique diz que a Fúria não terá medo, que não vai abrir mão do seu estilo de jogo. Segundo o treinador, a Espanha vai se impor diante dos adversários no Mundial. Luiz Henrique ainda afirmou que se considera o melhor treinador do mundo, viu, Pio? As ausências sentidas na lista foram de Sérgio Ramos, do PSG, goleiro De Gea, do Manchester United, e do meio-campista Thiago Alcântara, do Liverpool. Entre os convocados, destaques para Sérgio Busquets, o único remanescente da equipe espanhola campeã do mundo em 2010 na África do Sul, e para o atacante Sérgio Asensio, do Real Madrid. Só recapitulando, ele se considerou o melhor treinador do mundo? Exatamente, ele falou: não há melhor treinador de seleção nacional do que eu na história do futebol mundial. Isso é o que eu acredito, ele falou. Beleza, hein? O Rafa Bellatini já tá rindo, eu estou vendo que... E daqui a pouco a gente vai pra Conexão Esportiva pra falar dessa belíssima declaração do Luiz Henrique. Que coisa, hein, gente? Carlão de Freitas, o melhor comentarista do mundo. Não há comentarista melhor do que você. E eu tenho certeza que você concorda com essa afirmação, Carlão. Nem o seu pai é melhor que você. Eu assino embaixo. Eu sou melhor que meu pai. Eu sou melhor que Mauro Betti, que Paulo Vinícius Coelho. Assinado Carlos Eduardo de Freitas / Luiz Henrique. Isso aí. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Pio. Boa tarde, ouvintes ligados no CBN Esporte, segunda edição. Tudo isso é brincadeira, viu, gente? Eu não sou tão mala assim, a pessoa pega só essa parte. Pronto, faz o corte, dessa parte aí. Aí pronto, vira meme. É só brincadeira pra ironizar aí, pra uma sátira, né, sobre as declarações do técnico Luiz Henrique. Aos pouquinhos vamos deixando de lado o Campeonato Brasileiro, né? Com poucas indefinições, o campeonato praticamente aí já com os caminhos traçados pelas equipes, e agora sim em ritmo de Copa do Mundo. O Fabião já passou aí, convocação da Argentina, na Espanha, declarações polêmicas. Então eu acho que a partir de segunda-feira mesmo vai estar bem aquecido o noticiário em relação à Copa. Nossa seleção já embarcando, né? Inicia sua preparação em Turim e depois, faltando 5 dias para a estreia, chega no Catar para tentar buscar o ex. E aquela história, geralmente quando acaba o Brasileirão a gente fica com um pouquinho de saudade, embora cansados, porque a gente chega cansado tanto quanto os jogadores. Mas esse ano não vai ter saudade, né, Carlão? Não. Aliás, quando eu adentrei aqui ao estúdio 8 do complexo de comunicação da Rádio CBN, o Fabião perguntou assim: Carlão, você está com saudade do time A? Está com saudade do time B, do time... Eu falei: Fabião, a temporada foi muito desgastante. Por enquanto, nenhuma saudade. Nenhuma. Trabalhos técnicos do melhor operador do mundo, Eduardo Rodrigues, o Bolacha, com a produção de streaming do melhor streameiro do mundo, Daniel França. Reportagens, claro, o melhor do mundo, Júlio Nascimento. Comentários desse que já se declarou o melhor também, Carlão de Freitas. Fábio Scheibe, quem é aquele que ele não dorme no ponto? Ele não dorme no ponto, plantão Globo. Era o... Quem? Domingos Machado. Quem é Domingos Machado perto de Fábio Scheibe? Pelo amor de Deus, tá louco. E a direção da melhor diretora do mundo. Essa é a verdade, Daniela Pedroso. Essa não pode falar com ninguém, isso é verdade. Essa é verdade. Apresentação: o melhor do mundo, Rafael Pio. Que beleza, a gente volta já. Que é verdade também. Sei lá. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento: LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS,
e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. 4h13, Mário Quintino está chegando para trazer informações sobre as rodovias da região. A gente sabe que quando chove a situação complica um pouco mais, movimentação, perigo de acidentes. Como que tá a situação nesse pós-chuva, Mário Quintino, que atingiu principalmente aí o início da tarde? Boa tarde, Marim. Exatamente, Pio. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Ainda tem chuva em boa parte da nossa região, pistas molhadas em todas as rodovias aqui do entorno de Campinas, por isso, atenção você que segue aí por elas. Vamos começar falando da rodovia Dom Pedro, Pio, porque mais cedo teve um acidente ali proximidades do trevo da rodovia Anhanguera. Por conta disso, houve uma interdição parcial na rodovia e ainda tem lentidão, desde a Ceasa até a chegada já para a rodovia Anhanguera. Por isso, atenção aí pela rodovia Dom Pedro. No sentido contrário, também já tem lentidão para quem vai em direção de Jacareí, lentidão que acontece principalmente proximidades do quilômetro 130 e também já na chegada para a rodovia Heitor Penteado. Ao longo desse feriado, Pio, 708 mil veículos devem passar pelas rodovias do corredor Dom Pedro e somente nessa sexta-feira serão 195 mil veículos. Então, a movimentação é bastante intensa, a atenção também por conta das pistas molhadas. Falando também rapidamente da rodovia Professor Zeferino Vaz, o nosso ouvinte já diminui a velocidade na chegada a Campinas, acesso para o trevo de Barão Geraldo. Pio. Obrigado, Mário Quintino, que daqui a pouquinho traz informações do trânsito. Dor de dente, dor de cabeça, zumbido no ouvido, são muitas as doenças que podem começar pela boca. Consulte um cirurgião dentista. Uma campanha do CROSP. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem Patriani na Norte Sul em Campinas. Visite o decorado.
O Vôlei Renata apresentou o Vôlei Day. O evento acontece no próximo domingo, dia 20, no ginásio do Taquaral, a partir do meio-dia, com muitas atrações para quem estiver no ginásio. Vai acompanhar algumas conquistas de ídolos do passado também do voleibol. Ídolos recentes estarão no local. Uma experiência muito diferente de imersão para os torcedores. E a partir das 7 da noite, com transmissão da CBN Campinas, tem jogo pela Superliga Masculina. O Vôlei Renata enfrentando o América Vôlei. Ontem, o Cruzeiro perdeu para Blumenau por 3-2 e o Vôlei Renata pode assumir a vice-liderança da competição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Conexão Esportiva, com Rafael Bellatini. 4h20, Conexão Esportiva com Rafa Bellatini, tá lá em Portugal. As seleções europeias todas também já embarcando para o Catar. Muitas novidades nas convocações também, tem reformulação para um monte de seleção, enfim. É uma semana movimentada demais, hein, Rafa? Boa tarde. Boa tarde, Pio. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, amigo ouvinte da CBN. E eu não sou o melhor repórter do mundo. Eu sou o cara... Talvez eu seja o cara mais modesto do mundo. Eu tenho orgulho da minha modéstia, mas... Então eu vou ficar por isso aqui mesmo. Nossa, repercutiu de alguma forma na brincadeira ou séria essa declaração aí, Rafa, do Luiz Henrique? Sempre repercute, né? Porque, bom, convenhamos que um autoelogio nunca é uma coisa que é muito bem vista, assim, né? Ainda mais com tanta... Bom, vamos ser sinceros, né? O Luiz Henrique, ele já comemorou quando ele colocou o time no Final Four da Liga aqui, da Liga das Nações, né? Porque ele mostrou, compartilhou aí o gráfico de todos os treinadores. Olha, passei de fase na Copa do Mundo, eu consegui colocar meu time na Copa, esse aqui ganhou a Euro, mas não foi pra Copa. Então ele foi colocando lá tudo que ele tinha feito, que tinha sido melhor do que os outros. Então, é esperado. Comentário de Eduardo Rodrigues, o cara é uma mala, né? Resumindo, é mais ou menos. Quadro, né? E o Rafa, boa tarde. No Pânico, é o melhor do mundo, né? Isso, o melhor do mundo. Então, que coisa. Eduardo Sterblich, né? Vão precisar de uns 3 aviões para ir para a Copa do Mundo, porque um vai ter que ser só pro Luiz Henrique e outro pro ego dele, além do outro para a seleção. E o
outro, vai o staff, seleção e todo mundo, que coisa. E ele tá renovando essa seleção, né, Rafa? Tá renovando e brigou, peitou ali a imprensa, né? A imprensa espanhola cobrando algumas presenças ali. Aqueles caras que são garantidos, né? Como sempre parecia, o Sérgio Ramos, o Thiago Alcântara, o brasileiro, o Thiago Alcântara, né? O brasileiro que é naturalizado espanhol. Aliás, ele é espanhol, mas estão todos fora. Ele levou jogadores jovens, é a seleção mais jovem que nós teremos dentre essas favoritas. O grupo é muito renovado mesmo, abriu mão de muitos jogadores experientes e convenhamos, né, com razão, Sérgio Ramos, por exemplo, a gente tem visto que foi contratado pela equipe do PSG, mas mal entra em campo, sempre lesionado, sempre com problemas, né, tirou o Kepa também, outro jogador que estava muito badalado, mas que acabou perdendo também seu espaço, então ele está forçando essa mudança no sistema da seleção espanhola e é bem interessante, levando jogadores mais jovens, talentosos, como o Ansu Fati, jogador do Barcelona, que é apontado aí como uma das grandes revelações do futebol espanhol, né? Ele tem apenas 20 anos e não joga pela seleção espanhola desde 2020. Mas tem várias lesões aqui, olha, mas de fato é um talento e merece essa vaga no Mundial do Catar. A Alemanha também renovando muito, Rafa, e me parece ser uma tendência também das seleções europeias levar as seleções mais jovens para essa Copa, né? Sim, a tendência é essa aqui, porque tem que mudar, né? Isso aqui, todo mundo sente e a gente percebe esse trabalho de renovação. A seleção, o Hans Flick, né, que é o técnico da seleção alemã, ele também mudou bastante, que deu uma mesclada mais interessante. Está mais mesclado do que a seleção espanhola, mas traz alguns caras jovens e um velho conhecido, um garotinho. O Mário Götze, você sabe desse daí? Ele fez alguma coisa já em Mundial. Tava um pouco esquecido, tava um pouquinho deixado de lado, mas é um jogador que leva... Se for apostar um pouquinho na superstição, ele já fez alguma coisa em Copa do Mundo, né? Nossa Senhora, demais. Carlão de Freitas. Olha, Rafa, agora começa, né? Os debates estão efervescentes já, né? Os bolões, aquela coisa, quem vai, quem não vai, quem chega, os cruzamentos do Brasil, os rivais. E aqui com relação à seleção brasileira, não sei, faz tempo que a gente não tem aquele ufanismo, né? O Brasil é o campeão, tal, vai ser o campeão. Eu acho que a seleção está num bom caminho, mas entre estar num bom caminho e ser campeão, existe aí uma certa distância. Rafa, na Europa, como que o pessoal da bola, até nos botequins, nas resenhas, como que eles enxergam a seleção brasileira? Ela continua sendo, assim, o time mais badalado? Se fala em hexacampeonato aí, na resenha europeia? Só não se fala em hexacampeonato aqui em Portugal, por exemplo, porque eles insistem que aquela história não ganhou 5 consecutivos, então não vai ser hexa, né? Vai ganhar o 6º título, mas não é consecutivo, não é. Eles são bem rigorosos com essa história. Aqui não tem essa. O Brasil não é penta, não. O Brasil foi bi, né? Mas penta não é. Ganhou 5 títulos. Já tomei essa aqui várias vezes. Mas a seleção brasileira eu acho que ela é até mais bem vista aqui na Europa do que é no Brasil. O pessoal tem muito respeito mesmo com o trabalho da seleção brasileira, acredita que é uma seleção forte. Todo mundo tem aquela história de que, mas não enfrentou os europeus. Eu sempre comento, né? Não enfrentou os europeus porque simplesmente não tinha como enfrentar as seleções europeias, já que criaram aí essa Liga das Nações para ocupar cada espacinho ali e não enfrentar mais ninguém em seus amistosos. Mas a seleção brasileira é muito bem vista. E aquela história, né, Carlão? Tem que deixar um pouquinho de lado esse papo de ciclo de Copa do Mundo, porque, por exemplo, a Itália fez um ciclo de Eurocopa que foi campeã da Euro e, ao mesmo tempo, disputava ali as eliminatórias e não passou nem para a Copa do Mundo, porque caiu para a Macedônia do Norte. Não conseguiu fazer um gol na Irlanda, que era o gol da classificação para colocar a seleção na Copa do Mundo. Então, tudo isso é considerado, chega na Copa do Mundo, precisa funcionar. Dentro daquele um mês, essa equipe precisa jogar bem. Uma tarde ruim, uma noite ruim, e você está eliminado no mata-mata e acabou. Não importa que você estava bem, não importa os 4 anos que você fez, na hora que chega nos playoffs, aí tudo muda, né? Aí em Portugal especificamente, Rafa, existe uma ansiedade por essa Copa do Mundo,
O pessoal tá confiante de alguma forma ou é uma seleção dos últimos anos, até pelo envelhecimento de Cristiano Ronaldo, vamos dizer assim, Portugal não chega tão forte? Eu acho que o sentimento é meio misturado, todo mundo feliz por ver o Cristiano Ronaldo, de fato é o maior ídolo de futebol português, eu acho que, se duvidar de todos os tempos, até deve ter superado o Eusébio, não sei, a gente pode entrar nessa discussão em outro momento, mas de fato o Cristiano Ronaldo é um cara de outro patamar aqui em Portugal, só que ao mesmo tempo também é só também ver que o momento já é outro, né? Que o Fernando Santos deveria abrir mão de certas convicções com o Cristiano Ronaldo em alguns momentos e deixá-lo, né? Olha, põe no banco, coloca ele no segundo tempo, tira no segundo tempo, como aconteceu no jogo aqui da Liga das Nações contra a seleção espanhola, quando o Portugal acabou perdendo por 1-0. Cristiano Ronaldo já não funcionava, mas ele deixa lá, porque é o Cristiano, tá mandando no grupo, né? É mais ou menos aquela história do Dorival Júnior no Flamengo, tem os líderes do time e jogam quando quer. O Cristiano Ronaldo é basicamente isso. Existe um pensamento geral de que o Fernando Santos aproveitou mal, por mais que tenha conquistado a Euro, por mais que a seleção tenha, né, conseguido crescer nos últimos anos, mas aproveitou mal uma geração muito talentosa, com o Cristiano, com o Bruno Fernandes, com o João Cancelo, com o João Félix, com o Bernardo Silva, com grandes jogadores, mas que não mudou seu patamar. A seleção portuguesa não entra num estágio de favorita, né? Entre as favoritas ali. E tem outra polêmica que saiu nessa convocação, porque alguns jogadores que pertencem ao Jorge Mendes, né, o empresário do Cristiano Ronaldo, foram chamados. É o caso do zagueiro Antônio Silva, de 19 anos, e também o Gonçalo Ramos, de 21 anos, jogador. Os dois são do Benfica, os dois são agenciados pelo Jorge Mendes e foram convocados pela primeira vez para a seleção portuguesa, para a Copa do Mundo. E os dois têm bola para isso ou tem só agenciador? Então, são bons jogadores, Eu até entendo que numa lista de 26, você pode fazer um teste, né? A gente vai sempre lembrar aquela história do Ronaldo em 94, que ele ganha experiência, a gente pode dar numa lista de 26, pode ser. Só que o pessoal comenta aqui que às vezes parece coincidência demais, né? Incrível como os jogadores pertencem ao Jorge Mendes e acaba tendo uma oportunidade dessa. Aí fica estranho, né? Rafael Bellatini, Conexão Esportiva, até sexta que vem, aí às vésperas da Copa do Mundo. Rafa, até lá. Até lá, véspera da Copa do Mundo. E agora eu vou passar o final de semana sentindo como é que os alemães estão pensando. Estou indo para a Alemanha acompanhar um jogo de NFL, e aí eu vou dar sentir um pouquinho na casa deles, o que eles estão pensando. Boa, aí você traz pra gente. Agora uma coisa eu vou falar. O melhor repórter de NFL do mundo. Essa é verdade. Tchau, Rafa. Aquele abraço. Repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 11 de novembro de 2022. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, descartou a possibilidade de estender o prazo para que beneficiários do Auxílio Brasil atualizem os dados do Cadastro Único. A revisão das informações é uma exigência para que os cidadãos continuem aptos a permanecer no programa social. Ao todo, 600 mil brasileiros têm até hoje para prestar os dados. 214 mil ainda não realizaram essa atualização até o momento. Os comandantes das Forças Armadas condenaram em uma nota conjunta eventuais excessos cometidos nas manifestações e criticaram eventuais restrições a direitos determinadas por agentes públicos. O texto foi assinado pelo almirante Almir Garnier Santos, da Marinha, pelo general Marco Antônio Freire Gomes, do Exército, e pelo tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, da Aeronáutica. Os três também reafirmaram o compromisso irrestrito e inabalável das Forças Armadas com a democracia. Foi a primeira vez que os militares se pronunciaram depois do resultado das eleições. Um terremoto
Um terremoto de magnitude 5 foi registrado no Acre. O tremor ocorreu na manhã de hoje no município de Tarauacá, no interior do estado, e foi registrado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. Segundo os bombeiros, não há relatos nem chamados relacionados à atividade sísmica. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o país está enfrentando a crise climática com urgência e determinação. Em discurso na COP27, realizada no Egito, o democrata comentou que os esforços americanos ajudarão a garantir um planeta mais limpo, sustentável e seguro para todos. Biden disse ainda que as ações do governo colocam o país no caminho certo para alcançar a meta do Acordo de Paris de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 50% até 2030. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. 4h33, Mário Quintino de volta pelas ruas e avenidas. Essa tarde chuvosa interfere, prejudica o motorista de alguma forma, Mário? O motorista encontra dificuldade sim, Pio, principalmente nos acessos para as rodovias. É o caso, por exemplo, da Prestes Maia, nós comentamos mais cedo, ainda tem lentidão na chegada para Santos Dumont e também para a rodovia Anhanguera, por isso siga aí com atenção. Na John Boy Dunlop também tem movimentação intensa, principalmente para quem sai da rodovia Anhanguera e vai acessar a John Boy para seguir em direção do Campo Grande. Aproveitando também para falar da Alix da Cunha, movimentação já intensa a partir do Balão do Tavares até a chegada para Campinas Montemor. Pio. Valeu, Mário Quintino. Bom final de semana. Excelente final de semana. Até mais. Nova Ford Transit. Taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em Ford.com.br e agende um test drive. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. Doutor João Felipe Artioli, e a gente falando cada vez mais sobre Copa do Mundo e recentemente, doutor, a decisão da FIFA em manter o Equador na Copa, né? Confirmando o Equador na Copa, mas o Equador que já começa com menos 3 pontos nas próximas eliminatórias, em cima da decisão aí do Byron Castilho, que quase tirou o Equador do Mundial, hein, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Pio e ouvintes do CBN Esportes. Para recordar, as federações do Chile e do Peru alegaram irregularidades na documentação do jogador Byron Castilho e que essas irregularidades o tornariam inelegível, ou seja, irregular e sem condição de jogo. O Tribunal Arbitral do Esporte confirmou que o jogador era elegível, que estava regular, que tinha condição de jogo para atuar pela seleção do Equador nas eliminatórias, mas impôs sanções contra a Federação Equatoriana por violação do Código Disciplinar da FIFA. O tribunal atestou que a documentação não tornava o jogador inelegível para defender o Equador, até porque o seu passaporte não era falso, mas que algumas informações eram, como a data e o local de nascimento. Com isso, a seleção do Equador não teria violado o artigo 22, porque o jogador estava regularmente inscrito quando foi convocado, e a questão de nacionalidade de um jogador com uma federação é determinada pelas leis do país, e no caso, as autoridades equatorianas reconhecem o Byron Castilho como cidadão equatoriano,
tanto que mandaram a Federação Equatoriana paralisar o processo disciplinar iniciado contra ele, o que acabou sendo uma atenuante para ela. Por outro lado, a Federação do Equador foi responsabilizada com base no artigo 21, parágrafo 2º, que estabelece que uma associação pode ser responsabilizada por um ato de falsificação por um de seus jogadores. Como consequência, além de uma multa de 100 mil francos suíços, a seleção do Equador iniciará as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com menos 3 pontos. Analisando sobre o princípio da estabilidade da competição e da interferência que essa decisão poderia causar na Copa do Mundo, ela foi razoável. E não caberia ao Tribunal Arbitral do Esporte julgar a nacionalidade do ponto de vista civil do jogador, uma vez que do ponto de vista desportivo ele estava regular para disputar as eliminatórias. E vocês, concordam com a decisão? Um ótimo final de semana e até segunda! Valeu, doutor João Felipe Ercioli, até segunda. Uma coisa é certa, Equador com 3 pontos a menos na próxima eliminatória, a chance de ir para a Copa do Mundo diminui demais, porque pro Equador as chances já começam pequenas. Né, esses países medianos futebolisticamente, 3 pontos são essenciais, né? Brasil, Argentina, próprio Uruguai aí, mas Brasil e Argentina, se perdessem aí essa quantidade de pontos, acho que não teriam problemas. Agora o Equador, sim, pode ter. Agora, ainda bem que não foi pro tapetão, né, Pio? Semana passada nós falávamos de Ituano e Vasco. Acho que tudo que vai pro tapetão, tudo que é canetada, pra gente que gosta do futebol é muito chato. Talvez isso poderia ser um exemplo, né? Pagar na próxima competição. Isso. Se fosse assim, talvez a Portuguesa estaria numa outra situação. Mas coisa de canetada é muito chato, muito chato. Fábio Scheibe, falando agora em treinador, nosso Mazola Júnior, nosso amigo Mazola Júnior, tá de emprego novo, né, Fabião? E o Carlão falou da Portuguesa, Mazola Júnior vai assumir a equipe do Canindé no Paulistão 2023. A Portuguesa, que caiu em 2015 para a Série A2, demorou 8 anos para voltar para a Série A1. Terá o campineiro Mazola Júnior como treinador da equipe no Paulistão. Lembrando que a Portuguesa tem como executivo de futebol o Toninho Cecílio também, hein? Gente de nome no Canindé. Toninho Cecílio, verdade. Você gostava de Toninho Cecílio? Foi um bom zagueiro, mas pegou uma época do Palmeiras que não havia tantas glórias. É verdade, é verdade. Toninho Cecílio. Bom, o Portuguesa aqui... Uma vez o Palmeiras perdeu de 5-2 aqui do Guarani, o Edilson atropelou, Edu 92, Lima, né? É isso, e o Toninho Cecílio fez um dos gols do Palmeiras. Tomou um baile do Edilson. Nossa. A Lusa que volta pra Série A1, que firmou uma parceria com o Santos, né? Que vai jogar algumas partidas no Canindé, tentando voltar a Lusa, né? Precisa. Eu espero que volte, sabe? A Portuguesa é um clube que rivaliza aqui com Guarani, com Ponte Preta. Com os times grandes da capital. Com os grandes, teve aí teve bons momentos, sem dúvida alguma. Poxa, eu lembro quando eu era moleque, 10, 11 anos, a Portuguesa com o Denner e tal. Poxa, eu fui comprei minha avó, minha falecida avó Carmela, me deu uma camisa da Portuguesa, aquela da Delerba, sabe? Sim. Nossa, coisa Sempre mais linda. trabalha português. Eu acho interessante. E até você tocou nessa parceria, Pio, é muito importante para a Lusa essa parceria, primeiro, para revitalizar o Canindé, né? O Canindé já está num processo até de recuperação, mas com o Santos ali também injetando uma grana, tem Santos tudo para ficar mais também, bonito. E outro, é um lugar acessível, muito fácil de chegar. Muito. Boa tarde, Carlão Ronaldo de Freitas, ou humilde, é o Cristiano Salvioni. Eu acho que ele pegou o corte, hein, Pedro? Ele pegou o corte só, aquela coisa. Boa tarde, Pio, tarde de chuva forte, forte abraço, Derivaldo Souza, mandando mensagem aqui pra gente, tem mensagem de áudio também chegando, manda texto, gente, manda texto que fica mais fácil aqui pra gente. Seleção brasileira feminina em campo nesse momento, amistoso, né? Tem Copa do Mundo no ano que vem, Copa do Mundo feminina, e lá na Vila Belmiro, as meninas jogando contra o Canadá, 2-1 para a equipe canadense, hein? Nesse momento, o Brasil perdendo. GP de São Paulo também começando, treino de classificação, muito esporte rolando, mas agora a gente vai falar de Guarani. Solta o hino do bugre, como diria nosso amigo Cabelinha. Aliás, Carlos Cabela, vou falar pra você, tirou férias mais cedo, né, Carlão de Freitas? Narrar jogo que é bom nada, né? Esta bela canção
escrita por Oswaldo Guilherme. Uma melodia que quando toca Linda. faz o torcedor se É arrepiar. verdade. Como eu adorava aqueles poemas que o Pio explanava nas escalações, principalmente naquela campanha histórica de 2018. Guarani. Quando você entra em campo. Se tu não existisse, eu te inventaria. Ei, Bugrão, coisa linda. Vai, Júlio Nascimento, fala do Bugrão. Viu, Guarani, de olho na próxima temporada, buscando reforços dentro do mercado, Conselho de Administração e Departamento de Futebol trabalhando ali em conjunto para garimpar esses reforços e atender os pedidos do técnico Moser. A gente tem falado bastante, né, sobre esses jogadores de confiança. 6 dos 7 jogadores que foram os primeiros jogadores que a diretoria entrou em contato já trabalharam com o técnico do Guarani. 5 deles jogaram juntos no CSA com o Moser, o zagueiro Lucão, o lateral Lucas Marques, o volante Giovani, o meia Gabriel e também o atacante Lucas Barcelos. E é interessante que esses jogadores trabalharam com o Moser em momentos diferentes. Claro que o torcedor fica um pouco preocupado às vezes com a questão do rebaixamento, mas a própria comissão técnica entende que individualmente, num novo contexto, com outros jogadores, estes atletas podem colaborar muito com o time do Guarani em 2023. E outros 2 jogadores que estão na Chape, um trabalhou com o Moser, que é o Lima, né, o volante Lima, um jogador inclusive jovem ainda. Guarani tem uma expectativa muito grande em relação a uma transação lá no futuro. O Derek não trabalhou com o Moser, mas também teve um número de jogos interessante pela Chape. Esse jogador que foi muito bem no futebol ucraniano voltou ao Brasil por conta da guerra e também deve reforçar o Guarani. Por outro lado, até para ter mais caixa para investir, o Bugra ainda espera uma negociação pelo lateral Bidu. Bidu volta ao Guarani depois de ter sido campeão pelo Cruzeiro, conseguiu acesso também na Série B, tem aí uma multa de 10 milhões de reais, contrato até 2024, mas a negociação do Bidu em relação aos valores deve ser uma negociação que não atinge aí a casa dos 10 milhões, não. Provavelmente. O time interessado do Bidu, e esse time pode sim ser o Corinthians, o Fluminense também tá de olho no atleta. Esse time deve oferecer o contrato de uma temporada por empréstimo, assim como foi com o Cruzeiro, e aí coloca ali um valor pré-fixado para a compra dele no final desse contrato. E até como compensação, geralmente se negocia ali a liberação de um outro atleta que não esteja inserido aí no planejamento para 2023. Dessa forma que o Guarani trabalha pensando na montagem do elenco, viu, Peu? Valeu, Júlio Nascimento, trazendo informações do Guarani. Guarani CSA Futebol Clube, Carlão de Freitas. O Guarani em alguns momentos já entrou em situações, né? Vamos tentar. Tem umas barquinhas assim certa já, né? feita com o Mojimirim, o Mogi tinha feito uma boa campanha, não sei, 2004, 2005. O Mogi tinha feito uma bela campanha no Paulistão, o Guarani foi lá e contratou 5, 6 do Mogi, um negócio assim. E agora tem essa situação do CSA. Capivariano. Capivariano. Foi, do Evaristo Pisa. Caldense, bolachinha bem lembrado. É Caldense veio o Nena. O Wellington Simeão, o Maradona lá. Nossa, tinha, o Wellington Simeão, o Maradona. Eu não tô lembrando o primeiro nome do Maradona, mas era o Maradona com o Tarcísio Pugliese, né? E o Evaristo foi com o Capivariano. Isso. Veio, acho que na barca tinha o Peterson, zagueiro, o falecido Silas fez os seus golzinhos no Guarani também. O Silas foi bem. Silas foi assim, bem. né? O Silas era artilheiro, né? Era um matador nato. E ele, num momento muito complicado do Guarani, ele conseguiu se sobressair. Então, em alguns momentos, o Guarani apostou em outras bases, né? Em bases de outros clubes. E dessa vez, não que está se aproveitando, mas está ventilando os nomes, porque praticamente não tem nada oficial, mas são nomes do CSA, nomes de jogadores que trabalharam com o Mozart. Alguns nomes agradam, eu acho que o do Lucas Barcelos, pela reta final de Série B, marcando gols. O Gabriel já demonstrou em algum momento que tem qualidade, Bahia, Flamengo, no próprio CSA, mas o 2022 do Gabriel não foi legal. Então, se for o Gabriel até 2021, é um cara que pode ajudar. O de 2022, sinceramente, não teve aí tanta boas participações, boas apresentações, pelo menos nos jogos em que eu trabalhei envolvendo as equipes de Campinas contra o CSA.
Mas Lucão também, Lucão, né? O Lucão zagueiro, né? Mas aí começa a estender então, aí a começa lista. a encher a marca já, né? Começa a estender a lista. Mas é o que a gente tem falado aqui. O treinador, eu acho que ele pode ter um percentual da fatia de 4, 5 jogadores, de indicações dele, confiança, né? Jogadores de confiança dele. Agora, é o que eu mais temo. Dar a chave do brinco de ouro, ou dar a chave, no caso o Guarani, a chave do brinco de ouro para o treinador. Por quê? O mundo do futebol é muito dinâmico. O Guarani entra no Campeonato Paulista, não faz um bom início, 2, 3 jogos, pronto, tchau Mozart, e a barca fica aí. Ou então o Mozart faz um grande trabalho no início, desperta a atenção de outros clubes ou de um outro país, no futebol do exterior, e lá vai ele embora e deixa o pessoal aí. Então é difícil. Então, Por outro lado, o fato do Mozart ter feito um bom trabalho, e isso é inegável, ele trazer jogadores que aí ele sabe como que ele vai montar o time, porque são atletas que ele já trabalhou, também pode sim, ajudar. assim, tudo tem um lado positivo também, que é essa situação de repente os jogadores chegam aí, pronto, eles arrebentam. O futebol não tem aquela coisa exata. A chance do lado negativo é maior. É porque a gente é traumatizado com isso, né, Pio? A gente acabou de falar, o Bolachinha lembrou aqui de várias bases que o Guarani tentou, e a maioria das bases, várias deram errado, então a gente fica um pouco receoso. Quer ver um exemplo? Ontem eu tava assistindo Botafogo e Santos, tava vendo o banco de reservas do Santos, né? Johan Julio, sabe quem é Johan Julio? Johan Julio? É, o equatoriano. O Fabian Bustos trouxe, aquele treinador então, que... aí deixa aí o problema. Aí a diretoria tem que bancar, aí faz um contrato gigante, o cara não rendeu, vira um problema. Então, esse é o ponto complicado de você se basear numa outra equipe, como o Guarani no CSA. Agora, o cara chega, o Gabriel arrebenta, o Lucas Barcelos chega marcando gols, o futebol não tem aquela coisa, né? O futebol não é uma ciência exata, e não é mesmo. De repente você faz uma coisa errada e dá certo. Sim. O Guarani fez certo em contratar no meio da temporada? Não. Por que contratou? Porque tava naufragando. Aí você contrata, mesmo no processo errado, você tem o Jamerson, que já vai render alguma coisa pro clube, e você tem o Yuri, que foi um assombro. Então, o futebol é tão maluco que às vezes você faz a coisa errada e dá certo. Com certeza. O exemplo do Yuri acho que é o mais impressionante, né? Nossa. Salvou a lavoura, literalmente. Veio pra ser reserva do Gênison. Acabou... E ele tem muito a ver com a permanência do Guarani. Tem muito a ver. O Jamerson também. 7 gols. Então, o futebol, todo dia a gente fala, né, Pio? Os 3 pontos, eles curam tudo. Eles curam o trabalho errado, eles curam, de repente, um mau momento de um jogador, né? O gol, no caso do atleta. Mas, cara, você emplacar vitórias, você conseguir um objetivo, e o Guarani, parte da Série B foi destinada à permanência, deu certo. Então, a gente fala que o trabalho, a reta final do Guarani foi um trabalho assertivo. Falamos do Guarani CSA Futebol Clube, daqui a pouco a gente fala da Associação Atlética Ponte Preta Náutico Capivari. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. A LG. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h55. Só falta a rodada, desce mais A resenha tá boa, hein? Lembrança é coisa de Copa do Mundo, né? Lembrando aí algumas situações. Mas lembrar de 2014 não é tão Fábio bom, Chaib foi em 26 jogos em Fábio 2014. Chaib. O Julião lançou uma bacana do Fábio Chaib. Como é gostoso viver a vida do Fábio Chaib. Ô, louco, cara. Devia ser o Júlio agora, o mais estiloso jornalista Esse é. Vai, Júlio Nascimento, fala da macaca. Pio, a Ponte Preta, enquanto espera aí a reapresentação, vai buscando reforços, vai trabalhando também a renovação dos atletas, até porque a Ponte, diferente de outros momentos, deve apostar bastante nos jogadores que foram titulares na reta final da Série B, ali até no segundo turno, ali durante boa parte do campeonato. Esses jogadores formaram a base do time titular da Ponte. Kaique França renovou o contrato por 2 temporadas. Igor Formiga tem contrato. Fábio Sanches renovou o contrato. Matheus Silva deve renovar, já tem uma negociação bem adiantada aí com o Cruzeiro para a permanência dele. Arthur, apesar de propostas, é outro jogador que tem contrato. Se for sair, a Ponte vai ter aí uma compensação financeira. Meio campo, Leonaldi, Alisson e Felipe Amaral são jogadores sim valorizados pelo mercado, mas todos eles com multa e contrato também com a macaca. Elvis tem contrato, deve ficar, o Luca também tem contrato. O Fecinha é o único jogador que terminou o vínculo dele com a Ponte. Ele não iniciou ali uma conversa para renovar o contrato. Fecinha deve ser um agente livre no mercado porque o vínculo dele com o Corinthians encerra também em dezembro. Mas vale lembrar que o Fecinha entrou nesse time depois da lesão do Everton. O Everton tem a expectativa de voltar entre janeiro e fevereiro
e ele também está nos planos da Ponte. Então, se for considerar aquele time em determinado momento que o Hélio dos Anjos tinha como ideal que o Everton era titular, a Ponte tem até uma chance, se não perder nenhum jogador para o mercado, de ter os 11 que seriam os titulares do Hélio dos Anjos em determinado momento da Série B. Isso foi algo muito comemorado pelo Hélio dos Anjos, foi inclusive ali um dos requisitos que o treinador teve para renovar o contrato. O Hélio fez uma série de pedidos, reforços de jogadores de confiança, pediu a reforma do gramado, pediu a manutenção de alguns atletas importantes, como o caso do Fábio Sanches e do Kaique França. Então, dessa forma que a Ponte vai trabalhando, pensando no ano que vem, Pio. Esforço para manter Fecim é válido, Carlão? Muito esforço, não. Uma tentativa, uma conversa, eu acho que é válido, até pelo que o Fecim apresentou na reta final da Série B, notadamente no jogo contra o Vasco e colocando o derby também nesta seara. Mas fora fazer loucuras pelo Fecim, não. Agora, abrir conversa, abrir negociação, com certeza, porque foi um cara que ajudou. Como nós falávamos hoje pela manhã, na teoria a base está formada, com certeza. Ainda tem o Everton, sim, que o Julião lembrou bem e deve permanecer. Agora, na prática, eu não sei se essa base vai ser mantida, até porque financeiramente a Ponte está passando o chapéu. Então ela tem 3 meninos negociáveis, tem o Arthur que está abrindo negociação para deixar a Ponte Preta. Então é uma base peronomútil. Fábio Scheibe, bom fim de semana, Fabião, até quarta. Bom fim de semana, até mais, Pio. Valeu, Carlão, até quarta-feira. Não, pra gente até amanhã e depois segunda-feira de manhã. De ouro e segunda-feira pela manhã. Pela manhã. Até lá, valeu, Piozinho, até amanhã. Valeu, gente, a gente se encontra. Tchau.